nossa convidada. Então, vamos chamar a Terra Batista, que é militante, né, do PCBR, do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Eu acho também que é da UJC, né? Acho que ela é da União da Juventude Comunista, e ela é do Comitê Central do PCBR, é isso? Eu acho que ela é do Comitê Central, e ela, assim, vai conversar com a gente na questão ambiental, mas pela ótica prática da instalação da COP 20. Quando é que vai ser a COP 23? 25, né? Não, qual é o número da COP? 30. COP 30. A COP 30, que vai ser em Belém, né? Vai ser em Belém do Pará, e que vai ser realizada quando, Thalita? Você que sabe todas essas datas de cabeça? Leandro. Porque aí eu Quando falo que vai errado, o ser a cara, COP? olha, Leandro de novo, tirando da cabeça dele essas maluquices. Então vai ter, assim, a COP é a 10 a Conferência das Nações 21 de Unidas. novembro. Então tá perto, né? Esse ano. Então, é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas desse ano, 2005, mas ela é a COP 30, tá? Já é a edição número 30. Ela tem uma importância de propaganda muito grande, de intervenção dos países centrais do capitalismo, como se eles estivessem de fato preocupados com o clima, né? Essas COPs elas servem para criar um enorme oba-oba sobre a discussão climática, são tratados de todos os assuntos, saem cartas, acordos, compromissos que jamais são cumpridos. E eu sempre falei, Natália, que nós já comentamos isso muitas outras vezes em outros lugares, de que não adianta discutir a questão climática sem discutir o capitalismo. Que o que está matando as florestas é o capitalismo. O que está matando os peixes é o capitalismo. O que está esquentando o planeta é o capitalismo. O que está destruindo a terra é o capitalismo. Né? É o capitalismo. Assim, é a lógica do lucro. A lógica do capitalismo ela parte do princípio da exploração infinita de bens finitos. Ora, mesmo eu que sou um foragido da matemática, entendo que essa equação não fecha, né? Se eu tenho recursos finitos do planeta e a exploração é infinita, porque a lógica do capitalismo é de acumulação infinita, isso não vai dar certo. Em alguma hora isso vai dar muito errado. Mas não discutem o capitalismo. Fogem, como o diabo da cruz, da discussão do capitalismo. Mas eu não vou ficar me falando sobre isso, porque vamos ouvir a Terra, que eu quero, inclusive, saber logo de cara, porque nós temos sempre 30 minutos, não é uma entrevista longa. Então, eu quero saber logo de cara com a Terra, você pode colocar ela aqui, sobre essa questão da relação do capitalismo e a crise climática. Vamos lá. Agora. Terra, boa noite para você, minha querida. Seja bem-vinda aqui ao Noite Brasil. Tudo bem? Travou a Terra? Você está mutada, viu, Terra? Estou vendo seu microfonezinho aqui desligado, aqui, daqui de cima estou vendo. Pronto. Está me ouvindo? Pronto. Agora estou lhe ouvindo. Muito bem-vinda, viu? Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Oi, boa noite, gente. Boa Saudade noite. do Leandro, a Thalita, todo mundo que está vendo a gente. É um prazer estar aqui falando sobre a COP 30, que vai ser aqui em Belém, né? Inclusive, a gente já está sentindo aí os impactos de obras, está uma loucura. Você se mutou aí sem querer. Ah, mas remutou. Fui eu, desculpa, fui eu. Terra. Terra, desculpa, porque ela às vezes não gosta quando o convidado está falando alguma coisa. Ela silenciada aqui já. Mal entrei, já está sendo silenciada. Desculpa, eu ia me Ela percebeu que você ia falar mal das obras. Ela, opa, obra não, é pá. Olha aí, poxa. Desculpa. Mas, sim, boa noite, né? Basicamente isso, é um prazer estar aqui falando sobre a COP, essa loucura, não tão loucura, mas um projeto, né, que está trazendo uma série de consequências sociais, ambientais aqui para a cidade de Belém e para o entorno, para a região metropolitana. Que é uma triste ironia, né, Terra, que a sede da COP, que é uma discussão planetária sobre a questão do meio ambiente, esteja sofrendo atentados contra o seu meio ambiente, destruição ambiental, para sediar o evento. Assim, é uma contradição que é maluca, né? Sim, a gente está vendo várias obras, a cidade virou um grande canteiro de obras, né? Mas várias obras que fazem intervenções que derrubam árvores,
fazem é que eles chamam de replantio, tiram as árvores grandes, adultas, para colocar em outro lugar. Mas nesse replantio, muitas árvores morrem e muitos lugares da cidade ficam, que antes eram arborizados, ficam Não desarborizados. acredito. Né? Vem cá, me A diz gente uma coisa, tem não mexeram nas mangueiras, não, né? De Belém? é um projeto, né? As mangueiras, Ah, Belém, a cidade das mangueiras, como é muito nossa, conhecido, maravilhosa. emblemático, as nossas mangueiras estão morrendo por velhice e não cuidado, né? Então, elas caem, elas precisam ser cortadas porque ficam doentes, mas não Uhum. acontece um replantio dessas mangueiras. E você sabe que a gente tem mangueiras aqui centenárias, né? Mangueiras que foram Não, plantadas no imagina, início do século. eu vou fazer 60 anos, fui quando era criança em Belém, fiquei estupefato com a quantidade de mangueiras, eu amo manga, né? E assim, o microclima desses ambientes com mangueiras, cada vez ele é agradável, porque Belém é uma cidade quente, mas ele fica agradável por conta das árvores, muitas árvores, né, Terra? Sim, exatamente. As mangueiras, né, elas não são árvores nativas daqui de Belém, elas são árvores trazidas, né, do Sudeste Asiático, e elas foram pensadas e plantadas especialmente na gestão do intendente Antônio Lemos, no início do século XX, como essa parte de arborização e embelezamento da cidade. Então, a gente tem literalmente mais de 100 anos de mangueiras que estão ali aos poucos morrendo, né? E sendo substituídas por palmeiras, que não fazem nada, Que não dá sombra nem encosto, que né? não Não dá dá sombra sombra nem encosto, nem manga. nem manga, dá nada, né? E além Pô, dessa questão da tristeza. arborização, a gente está tendo uma questão muito grande sobre o esgoto, né? O esgoto ali da Doca, que é um dos metros quadrados mais caros da cidade, ele está sendo desviado para comunidades ao lado, que são comunidades periféricas, que ainda vivem em cima de palafitas. Então, o esgoto dos ricos está literalmente caindo, sendo desembocado Que ali coisa. nessa comunidade, na Vila da Barca, né? Falando sobre desmatamento, a gente também tem a abertura da polêmica Rodovia Liberdade, que visa melhorar o trânsito, sempre essa questão de melhorar o trânsito, que o trânsito de Belém realmente Carro, é carro, caótico, carro, 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 né? e ela está cortando uma parte de floresta que a gente ainda tem, que protege, inclusive, o aquífero que sustenta a cidade de Belém, que dá água para a cidade de Belém. Então, é um projeto muito bonito, com passagem para os animais passarem por baixo, não sei o quê, tudo bonitinho, mas na prática está desmatando uma grande parte ali da floresta, que a gente tem ainda, o que sobrou das nossas florestas, e isso está causando diversos debates, né? Sobre se vende como uma cópia da Amazônia, uma cópia da floresta, né? Que vai ser uma cópia no meio da floresta e tal, muito bonito. Mas a gente está enfrentando esses diversos problemas. E Belém é uma das capitais, ano passado foi uma das capitais do Brasil mais quente. Um absurdo de quente. Então, como é que vai ficar agora? Como é que vai ficar esse ano? Com obras e mais obras que, assim, embelezam, trazem ali uma maquiagem para a cidade. Terra, desculpa, essas obras estão servindo para uma espécie de plano de gentrificação de Belém, quer dizer, transformar essas áreas, de jogar as pessoas, os trabalhadores, as comunidades para fora dessas áreas, embelezá-las e transformá-las em um ambiente para a especulação imobiliária, como foi as docas, por exemplo? Exatamente. A gente tem diversos canais aqui em Belém, porque Belém é uma cidade cortada por canais, né? E muitos desses canais eram rios, eram braços de rios, eram igarapés, há alguns anos, algumas décadas atrás. Então, o que está fazendo? Está criando parques, nome bonito, né? Parques que vai ter ciclovia, que vai ter papapá, mas que estão diminuindo cada vez mais a cobertura vegetal da cidade. Inclusive, a polêmica das árvores artificiais vem dessa história, né? Que era uma árvore, literalmente vergalhões das obras, um emaranhado ali, que estão sendo utilizadas para, não sei, embelezar a cidade. E aí, como deu um problema, deu uma repercussão grande, já não é árvore artificial. Não, pare tudo, não é árvore artificial, é jardim suspenso. Da Então, eles Babilônia. pegam vários vergalhões, faz lá um revoado,
e aí põe as várias plantas penduradas naqueles vergalhões. Você conhece Belém, pelo que eu vi. Que inacreditável. O verão amazônico é esturricante, assim. Então você coloca uma pobre de uma planta, não um vergalhão de madeira. Em cima de um vergalhão. Em cima do vergalhão de ferro, numa época que não chove, matar as plantas, né? Que as plantas não irão ali sobreviver. Cara, assim, que engraçado, parece que é uma coisa pensada por não paraenses, né? Por não belenenses. Mas Mas eu digo todos os assim, nossos o projetos... governo o governo do estado é de um cara de Belém, né? O prefeito é de Belém também. Quer dizer, eles estão compactuando com um crime contra o estado e contra a cidade. Eu queria entender até uma coisa, nessa circunstância que a gente está trabalhando aqui, eu queria entender qual é o valor agregado da COP, não exatamente para Belém e para o Pará, mas para a discussão real sobre a crise climática. Você acha que é um ambiente que se pode tirar alguma solução real, prática, para resolver o problema? O nosso entendimento, né, como PCBR, inclusive, é que ali é uma grande farsa. Ali é apenas um grande balcão de vendas bonito, na beira do rio, com umas árvores artificiais, mas que vai o quê? Vai vender crédito de carbono. A gente está com essa grande mercado de crédito de carbono, que vai pintar ali a perfuração da Foz do Amazonas como algo sustentável, que vai pintar, colocar garimpo em terra indígena como algo positivo, como algo que está trazendo desenvolvimento para a região, quando a gente já está vendo diversos problemas sociais e ambientais com a questão da venda de carbono, né? O governador, o Helder Barbalho, se orgulha, bate no peito para dizer que fez a maior venda de carbono da história da humanidade, como se fosse algo positivo, e sempre essas perfumarias de sustentabilidade, de extrativismo, vamos trabalhar com as comunidades ribeirinhas, etc, etc. Mas o que acontece? Os nossos modos de vida, né, inclusive é uma discussão que vira até um meme, mas que é muito real para a gente, a questão da exportação do açaí e das nossas frutas, que viram perfume, que viram sabonete, que viram, enfim, diversas coisas, e nós daqui já não temos mais o acesso porque tudo está ficando absurdamente caro, né? A prioridade é sempre a exportação. Então, assim, é um evento que vai vender Belém como algo exótico, como algo da Amazônia, como algo gastronômico, um turismo gastronômico, um turismo, né, é só você atravessar o rio, que tem as ilhas do Cumbu, que você pode tomar banho no rio, comer um peixe, tomar um açaí e tal. Vai vender Belém como essa caricatura, né, da Amazônia, parece aquele desenho do Pateta, do Mickey do Pateta, que eles descem em Belém, da Disney, e é no meio do mato, e o Pluto corre atrás dos bichos e tudo mais. Isso. Meio como isso, essa mesma narrativa colonizadora, né, que permeia ainda, enquanto por trás vai vendendo os créditos de carbono, vai vendendo o petróleo, vai incentivando o garimpo nas terras indígenas, nas terras quilombolas, ribeirinhas. Então, assim, um turismo predatório também muito grande, porque todo mundo quer ser amazônida, até que tenha o preço de ser amazônida, né? Terra, você acha que a COP, na verdade, pode servir como um grande lobby das petroleiras para forçar o governo brasileiro a, sim, fazer a exploração de petróleo na margem equatorial do Rio Amazonas? Isso sem dúvida, né, Leandro? Porque, por exemplo, na COP número 9, que foi em 2003, a gente tinha 945 representantes das empresas de combustíveis fósseis. Na COP do ano passado, em Baku, a COP 2029 e 2024, a gente teve 1.773 representantes. E os representantes dos países mais afetados, os países periféricos, foram só 1.033. A gente tem uma perspectiva de ter, aqui esse ano em Belém, bater mais aí de 2.000 representantes. O ano passado, a COP foi escancarada, patrocinada pela Shell, né, patrocinada pelas grandes petroleiras, magnatas do petróleo. Né? Exatamente. E aí, com toda essa movimentação acontecendo aqui do nosso lado, né, na Foz do Rio Amazonas, no estado do Amapá, que já foi parar alguns anos atrás, algumas décadas atrás, isso só vai se intensificar.
Então, é a questão, sim, do lobby petrolífero, a questão da venda do mercado de carbono, dos créditos de carbono, que é só ali uma maquiagem, e o que vai ficar para a gente são migalhas do turismo, né? Basicamente. Você concorda, Terra, de que essa discussão sobre a gestão da crise climática, a solução para as crises climáticas, ela acaba se tornando uma discussão insana, bizarra e inútil se a gente não discutir o que realmente provoca tudo isso, que é o sistema capitalista? Com certeza, com certeza. A gente já vem algumas décadas vivendo essa questão de economize a água do seu banho, não jogue um canudinho no mar que vai matar a tartaruga, e são sempre essas perfumarias, né? A gente sempre culpa a pessoa, o indivíduo, a sociedade, os mais pobres, pela sua própria desgraça. Mas quando todos os dias o agronegócio polui, gasta água a rodo, perfuram-se, teve mais perfurações nesse governo do Lula do que nos outros governos anteriores, nos 2 outros governos anteriores. Né? Teve mais discussão sobre isso, e sempre essa venda como algo positivo, como algo bom, do que em décadas atrás. Então, a gente está passando... É sempre isso, sempre essa ilusão de que o dinheiro estrangeiro vai proteger as nossas florestas, quando o capitalismo, que é a real causa, continua aí poluindo, continua matando, continua trazendo os extremos dos climas. Então, a gente está tendo invernos cada vez mais rigorosos e verões cada vez mais quentes, cada vez mais escaldantes. E quem sofre com isso sempre é a população mais pobre, sempre é a classe trabalhadora. Então, enquanto a gente não tocar o dedo na ferida de que, sem a discussão sobre o capitalismo e uma real pensar soluções que destruam o capitalismo, né, que tirem o capitalismo dessa equação, a gente só vai ficar aí... Superem o capitalismo. Né? Superem o capitalismo. A gente só vai ficar sempre falando de canudinho, de mercado de carbono, achando que isso vai dar alguma solução de longo prazo. Quando isso também, o próprio mercado de carbono, ele prende as comunidades tradicionais a essa lógica sempre do mercado, né? Então, é um convite, inclusive, que a gente faz a outras organizações, para a gente também se somar nessa discussão de organizações que querem tocar o dedo na ferida, que querem falar o que realmente mudaria o clima, o que realmente a gente conseguiria solucionar, que também não é uma solução de curto prazo, né, do estrago que já foi feito, mas também de chamar e nos propor a somar com essas organizações que querem enfrentar, pelo menos, ou denunciar realmente, que não coadulam com essa ilusão de que, disputando a COP por dentro, a gente consegue mudar e colocar um outro isso que eu queria te perguntar. Assim, parâmetro. qual vai ser, de que maneira, né, os trabalhadores em Belém do Pará estão organizados, os movimentos sociais, os movimentos indígenas estão organizados para participar da COP? Assim, como é que vai ser feito o enfrentamento ideológico da população, da sociedade real, nessa caricatura de Belém que eles estão montando para turistas com a COP? Olha, existe uma consciência, é muito perceptível que existe uma consciência andando, conversando com as pessoas, estando entre as pessoas têm essa percepção de que a COP é uma farsa, de que a COP vão fazer ali umas obras e depois vai embora, e é isso, não vai ter algo que vai ser duradouro, não vai ter uma discussão real que vai ser algo duradoura. Então, existem várias organizações nas periferias, existem várias organizações indígenas, quilombolas, que estão se movimentando para fazer essas denúncias. Né? Ao longo desse primeiro semestre, foi muito perceptível a organização desses coletivos, dos indígenas, dos quilombolas, exigindo
melhores condições, colocando suas pautas. A gente teve a ocupação da SEDUC, a gente teve ali um levante que aconteceu ali no Marajó, ali entre Salvaterra e Soure, nas comunidades quilombolas. A gente teve fechamento de BRs também por povos indígenas para rever acordos com a Vale, etc. Só que as coisas estão meio pontuais, tá? Um aqui, outro ali, nesse pensamento. Mas ainda estão umas coisas pontuais, ainda tem uma coisa aqui, uma coisa ali, que ainda não se solidificou numa união, né? E aí a gente espera fazer parte dessa união cada vez maior, que a gente consiga conversar com essas organizações, com os povos originários, seja povos indígenas, povos quilombolas, povos ribeirinhos, em que a gente possa realmente colocar, denunciar, fazer uma denúncia, colocar o que está acontecendo, quais são as perspectivas que existem, e as demandas e as pautas. E isso passa por repensar todo o nosso sistema de terra, né? De pensar a terra, de pensar a distribuição da terra. Porque a reforma agrária, por exemplo, é um projeto sempre ficar ali atrasando, sempre deixar para depois, sempre não pensar nisso agora, bora colocar uma coisa aqui e outra ali. Enquanto a gente não colocar no centro do debate o uso da terra, o uso dos recursos naturais, a gente vai estar sempre ali falando de canudinho de mercado de carbono. Eu como repórter, eu tenho 59 anos, eu fui repórter muitos anos, e por muitas vezes eu fui ao Pará como repórter. Conheço Belém, adoro Belém, uma das minhas cidades preferidas do país. Mas eu já estive muito naquelas regiões do Marabá para fazer matérias difíceis, de conflitos agrários, com morte, com esses crimes de mando, os conflitos de terra e tal. O seguinte, esse tema, a questão agrária, o poder e a violência dos latifúndios no Pará, esse tema vai de alguma maneira ser abordado na COP? Existe a intenção de se colocar a questão agrária, a questão da terra, no caso do Brasil, a questão da terra na mão de latifundiários, como um problema da gestão climática? Bom, por quem está fazendo a COP, obviamente não, né? Quem tem que levantar essas pautas, quem tem que levantar essas questões, seremos nós que, como sociedade organizada, como sociedade, enfim, civil, somos nós que temos que colocar isso. Porque, assim, o sul do Pará, o sul e o sudeste do Pará é uma coisa, o norte, o nordeste, o Marajó é outra coisa. A gente tem ali a região do Tapajós, que também é outra coisa. Então, a gente tem diversos estados dentro de um estado, e a gente está falando só do Pará. Se a gente pegar a região norte, a gente tem, sim, muitas coisas que nos unem, especialmente a exploração capitalista, a exploração da terra, a exploração dos nossos recursos naturais, a exploração, inclusive, dos nossos corpos e vidas, mas a gente tem ali configurações diferentes. Então, a gente pensa, o Pará ele tem vários Parás dentro, e a gente pensa a Amazônia, e também são várias Amazônias dentro, até porque a Amazônia ela não é somente brasileira, a gente pensa a Amazônia como um território imenso que abarca diversos países, diversas nações. Então, é um tema complexo, mas que é caro e que só nós que vivemos aqui, que estamos sendo expropriados o tempo todo, conseguimos colocar isso para frente, né? Então, a gente quer, sim, debater isso, mas de uma forma que não seja a mesma forma de sempre, a mesma forma que já foi tratada, mas sim com um viés revolucionário, né? Um viés anticapitalista, anti-imperialista, porque existem diversas nações imperialistas que estão aí de olho nos nossos recursos humanos, na nossa fauna, na nossa flora, e não compreendem. Próprio dentro do país, você deve estar observando a cobertura jornalística que a gente está tendo, é vergonhoso, assim, extremamente vergonhoso como meios aí de comunicação nacionais estão tratando a questão da COP30 ser em Belém, ou ser na Amazônia, né? Todo mundo quer debater a Amazônia, mas ninguém quer vir à Amazônia, conhecer a Amazônia e as suas realidades. Então, falar sobre a terra, falar sobre território para quem é amazônida,
é algo muito que faz parte do nosso ser, do nosso âmago, porque o território amazônico ele já foi vilipendiado e continua sendo explorado e colonizado, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. A gente tem aí, vai para o sul do estado, a gente tem diversos capitalistas do sudeste que vêm, compram fazendas, desmatam ali tudo para colocar gado, para colocar soja, para colocar milho. Né? Andar pela estrada aqui, sair de Belém para Marabá, eu fiz recente essa viagem de ônibus, é super triste, porque você sai de Belém, você vê ali ainda a floresta, vai andando pela BR em direção a Brasília, e começa a surgir o milho, começa a surgir a soja, Sim. começa a surgir o gado. E quando você chega, por exemplo, em Marabá, parece outro estado, parece outro local. Não parece mais Amazônia, né? Como a gente pensa a Amazônia. Então, a questão da terra, ela é fundamental para a gente debater o clima. Né? Tá certo. Thalita, por favor, onde quer que você esteja, você poderia vir aqui para conversar com a gente? Não? Claro. Aí, Thalita. Então, são 19 horas e 58 minutos, estão chegando às 20 horas, então eu queria saber os comentários, né? O que as pessoas estão dizendo, né? A expectativa, enfim, para a gente ir encerrando a nossa entrevista, por favor. Olha só, o Leonardo aqui queria respondê-lo, que ele tá falando, né? Essa entrevista merece um corte, realmente merece, mas dizer que nós temos o nosso canal Farol Brasil Cortes, que é exclusivo para isso, tá? Então a entrevista, somente a entrevista com a Terra, estará neste canal, Leonardo. Só aguardar aí nos próximos dias. E o Bolcheveg diz o seguinte: COP30 é igual a greenwashing. Não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Greenwashing. É esse formato mesmo de tentar maquiar, né? Colocar uma roupagem vendável qual que é o termo lá? Você faz uma limpeza de imagem, cria um Desenvolvimento ambiente sustentável, uma roupagem sustentável, tudo vira commodity, ambientalista. né? Tudo Tudo vira commodity, vira mercadoria, né? Mercadoria, Isso, exatamente. uma mercadoria, exato. É isso. E é isso, esses foram os comentários aqui que chegaram. Terra Batista, olha, muito obrigado pela sua presença, viu? Uma honra, muito bom ouvir você, legal demais. Vamos falar outras vezes. Quanto mais a COP vai chegando, mais a gente tem que conversar sobre ela. Exatamente. Tá bom? Obrigadíssimo por ter vindo no nosso programa, viu? Um grande abraço. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada, Thalita, muito obrigada, Leandro, obrigada a todo mundo que está aí nos ouvindo. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Terra. Até a próxima. É isso aí.